Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, hoje eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando nos grandes estreantes e também na continuidade do Quarteto Fantástico e do Superman. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streaming. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam, ajuda bastante, no algoritmo aqui do YouTube. Vamos falar a respeito, dos grandes lançamentos antes de falar dos filmes de super-herói. O grande lançamento da semana foi o filme Weapons, que é um filme que está sendo muito aclamado. O filme está sendo colocado ali como um dos melhores filmes do ano, e é o filme A Hora do Mal, que foi lançado pela New Line, que é uma empresa que pertence à Warner, gerou toda uma controvérsia nos bastidores envolvendo o Jordan Peele, que é um grande diretor também de filmes de terror, e o filme está fazendo muito sucesso. O filme foi extremamente bem recebido, o filme já se pagou praticamente em um final de semana, mesmo tendo um orçamento muito alto, para um filme de terror, justamente por causa desses acontecimentos dos bastidores, como eu falei, envolvendo o Jordan Peele. Depois, se vocês quiserem, eu trago um vídeo a respeito disso. O filme parece ser sensacional, tem um elenco muito bom, e o filme abriu com 42,5 milhões de dólares em território americano, que é um resultado muito bom, não só para um filme de terror, como também para um filme original. O filme se colocou mais ou menos em pé de igualdade com o filme Corra e com o filme Pecadores, estão entre os maiores filmes originais lançados recentemente. Ao redor do mundo inteiro, o filme já chega a 70 milhões de dólares, com um orçamento de 38 milhões. Vale lembrar, só citando aqui uma observação, que desses 38 milhões, 10 milhões foram diretamente pro diretor e roteirista, que não é um cara com nome já extremamente consolidado, mas o roteiro era tão bom, que ele conseguiu negociar com vários estúdios. Aconteceu ali um leilão envolvendo o roteiro dele, e o filme provavelmente vai vir a se tornar um enorme sucesso, porque com a aceitação positiva que o filme está tendo, provavelmente as quedas vão ser pequenas. E o diretor é o Zach Cregger, ele fez o filme Barbarian, que também foi um filme bem aceito. O filme custou 4 milhões de dólares e fez 45 milhões de dólares, com uma abertura de 10 milhões, então o filme conseguiu um resultado muito bom. Ele já tinha um resultado muito positivo, só que agora isso foi elevado, à 10ª potência, porque ele conseguiu um resultado muito melhor e o filme está tendo uma visibilidade muito maior do que o seu antecessor. Isso aconteceu com outros diretores também, e com certeza, é um diretor que vai seguir esse caminho, de um Jordan Peele e de algum desses outros grandes diretores de filmes de terror que conseguem, conquistar cada vez mais terreno, até de um Ryan Coogler, de repente, que conseguiu fazer um filme de enorme sucesso esse ano com Pecadores. E eu ainda não vi o filme, eu tô assistindo muitos filmes recentemente, só que nos serviços de streaming, um ou outro eu alugo até para assistir, mas eu não tô tendo tanto tempo para ir até a sala de cinema. Eu tô assistindo muita coisa, eu tô tentando colocar muita coisa em dia, principalmente nos serviços de streaming. Então eu recomendo muito o trailer, por enquanto, mas parece que esse filme está sendo muito bem conceituado. E pegando um gancho desse filme, uma informação que muitas pessoas citaram é que a Warner se tornou o primeiro estúdio da história a conseguir 6 filmes consecutivos com a marca de 40 milhões no mercado norte-americano. Então, 6 filmes consecutivos abriram com 40 milhões de dólares ou mais. Isso inclui o filme do Superman, isso inclui Pecadores, isso inclui o filme Minecraft, Fórmula 1, se eu não me engano. Agora esse filme, então tem vários filmes. A Warner tá realmente numa sequência gigantesca, muito positiva, e tá levando muitas pessoas a falarem, que é um dos melhores anos de todos os tempos, o que eu discordo um pouquinho, Eu até fui atrás para ver. Eu não acho que essa informação de que é o primeiro estúdio a conseguir 6 filmes acima dos 40 milhões de dólares consecutivos seja uma informação correta, porque eu dei uma pesquisada e em 2019, pelo menos pelo que eu consegui encontrar,
a Disney de fato conseguiu atingir a mesma coisa, só que num nível muito maior, né? Se vocês olharem o nível dos filmes, né, em termos de grandeza, a Disney lançou Toy Story 4, lançou Aladdin, lançou Rei Leão, lançou um filme do Star Wars, lançou Frozen 2, né? Lançou... Eu até deixei anotado aqui, ó. A Disney lançou Vingadores Ultimato, Rei Leão, Frozen 2, Toy Story 4, Capitã Marvel, Aladdin, Dumbo, todos esses bateram facilmente a marca dos 40 milhões de dólares na abertura, com exceção do Dumbo, né? Malévola ficou um pouquinho abaixo, né? Malévola 2, mas não foi lançado, mas né, nesse meio 6 filmes foram lançados. Eu fiz aqui a linha do tempo e tem realmente um espaço ali de 6 filmes batendo os 40 milhões de dólares. Novamente eu fiz uma análise bem rápida aqui de cabeça, então não é que eu fiz um quadrinho certinho para mostrar para vocês, mas eu acredito que essa informação da Warner seja ligeiramente equivocada, porque eu imagino que a Disney fez isso e muito mais, né? A Disney conseguiu, se não me engano, 6 filmes bilionários no ano de 2019. E para a semana que vem eu vou trazer um quadro comparando esses 3 filmes, né? Comparando Corra com Pecadores com A Hora do Mal. Na segunda posição ficou o filme Sexta-feira Mais Louca Ainda, que é uma sequência do filme Freaky Friday, né, que é Sexta-feira Muito Louca, que é um filme da Lindsay Lohan com a Jamie Lee Curtis. O filme abriu com 29 milhões de dólares, que é um resultado bom, né, para um filme que teve um orçamento de 42 milhões, porque, como eu falo sempre, o mínimo que um filme tem que fazer para ser uma estreia positiva é chegar próximo do seu orçamento. O filme teve um orçamento de 42 milhões e ele fez 44,5 milhões. Novamente, não é um fim de semana sensacional, como do primeiro colocado, mas é satisfatório, né? Porque você imagina que se o filme tiver um multiplicador 3, ele vai se pagar, né? Vai se pagar e vai sobrar um lucro para a Disney. O primeiro filme foi um sucesso maior, né? O filme abriu com 22 milhões, que é menos do que os 29, mas não dá pra gente ignorar que o primeiro filme é de 2003 e o primeiro filme teve um orçamento de 20 milhões de dólares contra um orçamento de 42 milhões. Então, proporcionalmente, o filme teria que ter tido, né, uma abertura superior para ser comparável à abertura do primeiro, e o primeiro filme acabou fazendo 160 milhões de dólares, porque o multiplicador dos filmes antigamente era maior, né? Os filmes tinham quedas menos agressivas, né? Digamos assim. Então eu imagino que o primeiro filme vá trazer mais dinheiro do que esse novo filme, mas para uma franquia que ficou 20 anos aí adormecida, com certeza é um resultado positivo, e mostra que a Lindsay Lohan ainda tem uma base de fãs, né, muito grande. A gente vê que os fãs seguem ela para Netflix quando ela lança um filme lá, então tem muitos filmes sendo lançados envolvendo a atriz e parece que as pessoas retornam para assistir. Será que tá na hora de um novo Meninas Malvadas ali, talvez com elenco original, né? Talvez fosse uma ideia também. E aí, notícias não ruins, notícias péssimas para Marvel envolvendo o Quarteto Fantástico. Novamente eu falo para vocês, a queda do primeiro para o segundo final de semana é extremamente importante, mas a queda do segundo para o terceiro também é muito relevante, porque mostra se o filme teve uma queda mais acentuada porque muita gente foi assistir no primeiro final de semana, ou se é porque o filme vai continuar tendo quedas altas até o final da sua corrida, o que parece ser realidade para esse filme. E eu acho que de todos os filmes da Marvel até hoje, ele tá tendo a segunda pior performance de todos, né? Então, dos praticamente 40 filmes aí que a Marvel já lançou, eu diria que a segunda pior performance, comparando, né, com a abertura. Obviamente que tiveram filmes com aberturas piores, mas se a gente pegar a abertura e as duas quedas subsequentes, eu acho que é a segunda pior. Eu gostaria que vocês comentassem aqui abaixo qual filme vocês acham que teve a pior abertura em termos percentuais, que eu vou revelar para vocês daqui a pouco. O filme teve um terceiro final de semana de 15,5 milhões de dólares, que é um terceiro final de semana péssimo, né, para um filme que teve uma abertura tão grande, e o filme chega a 434 milhões de dólares. Com um orçamento de 200, pode ser que exista uma realidade que esse filme não seja, né, não fique no prejuízo para a Marvel? Pode ser, se o filme conseguir caminhar, né, daqui para frente, chegar em 550 milhões, por exemplo, pode ser que ele consiga não ser um fracasso, mas com certeza vai ser uma grande decepção, né, em termos de valores, porque, né, eu imagino que a expectativa da Disney era bem acima disso, né? Ficou à frente de Thunderbolts, ficou à frente de Capitão América 4,
mas com certeza não era a expectativa da empresa que ele chegasse ali capengando, digamos assim, para a marca dos 500 milhões de dólares, se é que o filme vai conseguir atingir a marca dos 500 milhões. O filme caiu de 150 milhões do domingo, né, do primeiro final de semana para o segundo domingo, então ele fez 150 milhões, agora caiu de 150 para 66 milhões, então caiu mais de 50%, né, o que ele fez no decorrer de uma semana inteira. E aqui o resultado para vocês, eu vou mostrar primeiro o quadro, depois eu falo para vocês qual foi o filme que, na minha opinião, teve uma performance pior, o único filme de todos. Eu coloquei aqui embaixo, ó. Eu vou explicar para vocês primeiro o que é esse quadro. Todos os filmes têm as quedas do segundo final de semana, mas somente os filmes com 61% ou mais de queda no primeiro final de semana, eu coloquei a queda do segundo para o terceiro final de semana, ó. Então você tem aqui o Homem-Aranha com 49% do segundo para o terceiro final de semana. Depois aqui, Homem-Formiga-Vespa, 43%. O terceiro filme do Homem-Aranha, 33%. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, 47%. Thor, Amor e Trovão, 51%. Pantera Negra 2, 63%. Quantum Mania, 60%. As Marvels, 37%. Capitão América 4, 47%. E finalmente, aqui no finalzinho, né, a gente tem Quarteto Fantástico, 60%. Então, na minha opinião, o único filme com uma queda pior foi o Homem-Formiga Quantum Mania, que teve uma queda de 70%, seguido de uma queda de 60%. O Quarteto Fantástico teve uma queda de 66%, depois uma queda de 60%, e finalmente a gente tem, né, os outros filmes que tiveram quedas bem inferiores, e filmes como Homem-Aranha, que foi um grande sucesso, que acabou tendo uma queda alta do primeiro para o segundo, justamente porque o público quis assistir no primeiro final de semana. Então são filmes que nem deveriam estar nessa lista, né, de filmes que tiveram performances ruins. Então, para mim, Quarteto Fantástico está tendo a segunda pior performance, não em termos de números, mas em termos de quedas, considerando a abertura. E dá pra gente ver isso olhando o acumulado do ano, né? Se a gente olhar os 5 primeiros filmes em termos de abertura, a gente tem Minecraft, Lilo e Stitch, Superman, Quarteto Fantástico e Jurassic World. O filme do Quarteto Fantástico teve de longe o pior terceiro final de semana, né? Ó, Minecraft fez 40 milhões no terceiro final de semana, Lilo e Stitch 32, Superman 24, Quarteto Fantástico 15 e finalmente Jurassic World 23. Então Jurassic World teve um terceiro final de semana 8 milhões de dólares superior, mesmo que a abertura tenha sido quase 30 milhões de dólares pior. E aqui, quais são os filmes que já foram ultrapassados pelo Quarteto Fantástico? São poucos ainda, sendo que o Quarteto Fantástico já está, digamos assim, nos últimos 25%, né, do dinheiro que ele vai conseguir trazer. Então ele já fez o grosso da sua bilheteria, ele ultrapassou o Incrível Hulk, Capitão América, o Primeiro Vingador, depois fica praticamente 20 filmes, sem nenhum filme atrás do que Quarteto Fantástico fez até agora, e tem Viúva Negra, Shang-Chi e Os Eternos, que é a trilogia de filmes lançados durante a pandemia, né? Então não dá nem pra gente considerar, porque Shang-Chi teria sido um sucesso muito maior, né? 432 milhões, eu acredito que o filme teria feito uns 650 a 700 milhões se ele tivesse sido lançado em outro momento, né? Aí a gente vê, novamente, um monte de filmes que bateram essa marca, depois as Marvels, Capitão América 4 e Thunderbolts. Então, se pegar no total da Marvel ali, somente uns 6 filmes foram ultrapassados pelo Quarteto Fantástico, né? Então, sem contar, obviamente, os filmes da pandemia. Aqui são todos os primeiros filmes. Eu vou só colocar o quadrinho aqui para vocês darem uma olhada. É o primeiro filme do Homem de Ferro, o primeiro filme do Capitão América, o primeiro filme do Guardiões da Galáxia e assim por diante. Aí o Quarteto Fantástico tá um pouquinho mais equilibrado, né? Porque ele teve abertura superior a alguns filmes, alguns personagens, né? Mas eu acredito, novamente, que a expectativa da Marvel era um pouco mais alta, eles estavam apostando muito nesse filme do Quarteto Fantástico. E aqui a Marvel pós-Ultimato, mesmo com muitos grandes sucessos, nessa era pós-Ultimato, a gente tem cada vez mais fracassos e filmes medianos. Aqui o comparativo entre todos os filmes do Quarteto Fantástico, esse filme se encontra hoje na 7ª posição nas bilheterias norte-americanas,
sendo que o mais bem-sucedido foi o primeiro, que ficou na 11ª posição, só que a gente ainda tem grandes lançamentos chegando, então pode ser que o Quarteto Fantástico fique de fato fora do top 10, né? Então não dá para saber nem se esse filme vai ser o mais bem colocado entre os filmes do Quarteto Fantástico. Isso parecia um absurdo, né, no primeiro final de semana, mas as quedas foram realmente muito altas. E fica a pergunta, né, será que o Quarteto Fantástico vai ser considerado um fracasso financeiro ou não? Isso vai depender da longevidade agora, nessa última pernada, digamos assim, de Quarteto Fantástico, que não era nem para ser a última pernada ainda, era para o filme estar trazendo ali 30 milhões de dólares por semana, né, por final de semana pelo menos, ele está trazendo muito menos do que isso, então o filme já está se arrastando ali, né, para a marca dos 500 milhões, o que eu acho que, sinceramente falando, eu acho que vai ser considerado um fracasso financeiro sim. Mesmo que não perca dinheiro literalmente para a Disney ali nos bastidores, né, porque tem outras fontes ali de um filme ganhar dinheiro, né, tem merchandising, tem o próprio serviço de streaming, tem vendas em VOD e assim por diante, eu acho que o filme vai ser, pelo público, pelo menos, considerado um fracasso. Na 4ª posição ficou o filme Caras Malvados 2, que é um filme da DreamWorks. O filme não está sendo um sucesso, longe disso, vai ser mais um fracasso porque ele já está na 4ª posição e o filme acabou de bater o seu próprio orçamento e ainda tem um orçamento de marketing, né, pela frente, então o filme não vai ser um sucesso. O primeiro filme também não foi um sucesso muito grande, foi até uma aposta arriscada da DreamWorks fazer uma sequência de um filme que não tinha atraído um grande público, né, mas o filme fez mais 10,4 milhões de dólares, chegando a 83 milhões, com um orçamento novamente de 80 milhões de dólares, o que coloca o filme ainda bem atrás do primeiro. E na 5ª posição não ficou o filme do Superman, o Superman então saiu do top 5 pela primeira vez desde o seu lançamento, ficou o filme Corra que a Polícia Vem Aí, não o filme original, obviamente com o Leslie Nielsen, o filme agora com Liam Neeson, né? Talvez os nomes mais confusos aí se você falar na sequência. O filme fez mais 8,3 milhões de dólares, caindo 50%, e o filme chega a 56 milhões de dólares com um orçamento de 42 milhões. Eu coloquei aqui rapidamente para vocês o resultado dos outros filmes Corra que a Polícia Vem Aí. O primeiro filme de 1988 fez 78 milhões de dólares, o segundo filme de 91 fez 86, então dois enormes sucessos na época. O terceiro de 94 fez 51 e agora de 2025 com 56 milhões. Óbvio que não é um resultado bom, né, esse resultado comparado com os outros, porque a inflação é gigantesca, né, de 88, 91 até 2025, mas se a gente considerar que é uma franquia que ficou 30 anos sem lançar um novo filme, eu acho que o público retornou. O Seth MacFarlane e o Liam Neeson conseguiram fazer um bom trabalho, atraindo pelo menos uma parte do público de volta. E aí, né, a gente já encarou a realidade do filme do Quarteto Fantástico, agora tem que encarar a realidade também do filme do Superman, que tá tendo uma performance muito boa em território norte-americano, né? Então, se o filme tivesse a mesma performance que o Homem de Aço teve fora dos Estados Unidos, o filme já seria considerado um sucesso, né? Mas não é o caso. O filme continua trazendo grande parte da sua bilheteria no mercado norte-americano, o que está inviabilizando ele ser chamado de um grande sucesso, justamente porque o filme ainda não conseguiu bater a marca dos 600 milhões de dólares. Né? Então, o filme hoje está com 578 milhões de dólares contra 670 do Homem de Aço. Ele já ultrapassou nos Estados Unidos, e isso está gerando uma controvérsia muito grande nas redes sociais, muitas pessoas falando, pô, mas tem que ajustar pela inflação, né? Mas se você ajustar o resultado, você tem que ajustar também o orçamento, e aí a situação fica mais ou menos na mesma. E se a gente comparar o resultado de Homem de Aço com os seus contemporâneos, digamos assim, o filme não teve um resultado sensacional, né? Por exemplo, ele ficou bem próximo de Thor, Mundo Sombrio, né, que é possivelmente um dos filmes mais odiados do universo Marvel. Eles ficaram quase em pé de igualdade, né, o Homem de Aço e o Thor. E eu fiz um vídeo, né, a respeito disso. Eu não diria que os fãs do Zack Snyder podem comemorar o resultado do Superman, da mesma forma que os fãs do Superman não podem comemorar o resultado mega positivo do filme nos Estados Unidos, igual muita gente está tentando fazer, como se o filme fosse um sucesso estrondoroso ali no território norte-americano, que o filme não é.
Então, nenhum dos dois lados pode apontar o dedo, os dois estão basicamente no mesmo barco, até porque, da mesma forma que o universo do Zack Snyder teve um espaço para crescer, né? Eles deram um espaço para o Zack Snyder trabalhar com os heróis ali, tanto que ele fez o filme do Batman vs Superman, ele fez depois a Liga da Justiça, óbvio que teve toda aquela controvérsia, né? Foi trocado pelo Joss Whedon, depois retornou, mas ele teve um tempo para trabalhar com os heróis, teve o filme da Mulher Maravilha e etc. Então eles estão dando a mesma chance agora pro James Gunn. Então pode ser que o universo do James Gunn seja cancelado em um prazo, inclusive, menor do que o do Zack Snyder, mas até o momento, né, os dois filmes foram o pontapé inicial das suas respectivas franquias. Então não acho que dá para reclamar, né, que, pô, o James Gunn fez menos dinheiro, mas tá tendo oportunidade de fazer outros filmes, enquanto o Zack Snyder não teve essa mesma oportunidade, porque ele de fato teve. Aqui, os pontapés iniciais, não só da DC, como também da Marvel, né? Filmes como X-Men, Homem-Aranha, Batman Begins, Homem de Ferro. E aí a gente vê, né, que o resultado não foi tão abaixo, né? Porque o filme do Superman tá fazendo mais ou menos a mesma bilheteria que o filme do Homem de Ferro e mais dinheiro do que o Batman Begins, né? Então, tanto o Homem de Aço quanto o filme do Superman, se a gente levar em consideração esse pontapé inicial, foram resultados relativamente satisfatórios. Aqui o resultado do Superman, em comparação com os outros filmes recentes da DC, né, os outros filmes mais relevantes, né, digamos assim. E aqui o resultado, fim de semana após fim de semana, o filme trouxe 27 milhões de dólares, que não é um resultado muito bom, né, novamente. Isso que está levando muitas pessoas a falarem que o filme vai bater, mas vai bater por pouco a marca dos 600 milhões de dólares, porque ele já desacelerou bastante se a gente considerar semana após semana, e isso porque o mercado internacional está quase inexistente. Aqui eu comparei o fim de semana 5 do Superman e de outras grandes aberturas do ano. Fim de semana 5 de Minecraft, 13 milhões, Lilo e Stitch, 9,7, Jurassic World, 8,7, então Jurassic World, no seu quinto final de semana, fez mais dinheiro do que o filme do Superman, e o Capitão América 4 lá atrás com 5,6. Aqui o quarto final de semana de Homem de Aço, 4,7 milhões contra 7,8 de Superman. Então o Superman tá sim tendo uma performance superior ao Homem de Aço, isso em território norte-americano, porque mundialmente o Homem de Aço fez muito mais. E aqui o comparativo do Batman com o Superman, novamente o Batman bem na frente. Aqui as maiores aberturas recentes da Warner, os filmes da DC. Então a gente vê que o Homem de Aço, ele foi lançado e muitos filmes fizeram mais do que ele logo depois do Homem de Aço, enquanto agora com o Superman está acontecendo o contrário, né? Os filmes recentes têm feito menos dinheiro do que o filme do Superman. Então só para a gente olhar esse panorama geral. Aí a gente avança para o Jurassic World, que fez 33 milhões na última semana, então continua tendo um resultado muito bom semana após semana e chega a praticamente 800 milhões de dólares. Que não é um resultado muito bom, né, considerando os outros filmes da franquia Jurassic Park, né? Muitos filmes bateram a marca de 1 bilhão de dólares. Depois eu sei que vocês fizeram, né, fez 62 milhões, mas saiu do top 10. Aqui os reboots dos slashers também, só mostrando rapidinho para vocês. O filme dos Smurfs bateu a marca dos 100 milhões, ou tá próximo de bater a marca dos 100 milhões. Uma coisa que eu tinha falado no vídeo anterior é que o filme Fórmula 1 se tornou o maior filme da carreira do Brad Pitt, chegou a 570 milhões de dólares. Na semana passada eu, infelizmente, apaguei essa parte do vídeo. Como Treinar o Seu Dragão deixou também o top 10 e vai acabar com 623 milhões de dólares. E a gente avança para o final de semana passado, aqui no Brasil, Quarteto Fantástico, Superman, Amores Materialistas, Jurassic World Recomeço e o filme dos Smurfs. Depois o top 5 anual aqui no Brasil, Lilo e Stitch com 214 milhões de reais, Como Treinar o Seu Dragão com 119, Minecraft com 111, Superman com 84 e Jurassic World com 62 milhões. E aí o top 5 nos Estados Unidos ainda não mudou nada, curiosamente, né, porque o filme do Quarteto Fantástico era para ter ultrapassado Pecadores faz tempo, mas ainda não conseguiu. E o top 5 mundial continua Nitsa 2, Lilo e Stitch, Minecraft, Jurassic World Renascimento e Como Treinar o Seu Dragão. E o comparativo entre os estúdios continua mais ou menos a mesma coisa, com a Warner e a Disney disputando ali, bem apertado, a Warner na frente por 1%
a Universal lá atrás com 10% a menos. E todos os outros, né, Universal, Paramount, Sony, A24 e Lionsgate. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham do resultado de Quarteto Fantástico e de Superman, né, que são os mais relevantes, mas o que vocês acham também do resultado dos novos filmes que chegaram. Como sempre, digam aqui nos comentários. Eu queria pedir para vocês, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam aqui no canal e não deixem de checar o NordVPN, que eu vou deixar aqui na descrição. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.